Deltan Dallagnol, do Podemos, afirmou nessa quarta-feira que a perda do mandato dele ocorreu porque ele combateu a corrupção. O ex-deputado deu entrevista coletiva no Salão Verde da Câmara. Ele estava acompanhado de deputados oposicionistas ao governo e afirmou que foi alvo de uma vingança. Ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção. O presidente da República e o seu Partido dos Trabalhadores pediram a minha cassação. E eles conseguiram que 7 ministros superassem todos os pareceres e decisões unânimes anteriores e me cassaram. Olha, alguns parlamentares repercutiram a decisão do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e se posicionaram em relação à cassação do agora ex-deputado Deltan Dallagnol, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Vamos ouvir as falas. Senhor presidente, a inquietação dos colegas e da casa é sobre se a mesa vai fazer alguma coisa sobre o processo ilegal feito ontem no TSE, ou mais uma vez nós assistiremos um poder legislando sobre o outro e tomando atitudes que não deveriam ser tomadas. Nós acreditamos que para um deputado ser cassado depois que os tribunais eleitorais deram o mandato, concederam então o mandato ao deputado, isso deva ser cassado só aqui pela casa. Então a minha questão de ordem é saber se a mesa vai tomar alguma atitude ou se a gente vai esperar quem que vai ser o próximo. Obrigado. Eu queria só esclarecer ao deputado Maurício Marcon que o ato da mesa número 37 de 2009 regulamenta fatos como ocorrido dessa natureza. Então a mesa seguirá o que regulamenta o ato 37 de 2009. O mandato de Dallagnol foi cassado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros consideraram que o registro de candidatura dele não foi válido. Para o TSE, Dallagnol, ex-procurador da Operação Lava Jato no Paraná, infringiu a lei da ficha limpa ao se demitir do Ministério Público enquanto ainda respondia a processos disciplinares internos. A ação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, que inclui PT, PCdoB e PV, e pelo PMN. Os partidos questionaram o registro de Deltan para concorrer como deputado. Os partidos afirmaram que Deltan tentou burlar a lei de inelegibilidade e a lei da ficha limpa ao deixar o cargo antes do início dos procedimentos administrativos. Ele foi cassado pela lei da ficha limpa, ainda que tenha a ficha limpa, porque não houve condenação, né? Não houve condenação. Ele saiu do cargo que ocupava enquanto respondia por processos administrativos que poderiam resultar em uma condenação e que poderiam torná-lo por ficha suja e que poderiam torná-lo inelegível. E com base nesses poderiam é que a cassação aconteceu. Gerou muita polêmica ontem, né? Porque muitos parlamentares, principalmente de oposição, se manifestam sobre essa interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Uma vez que, quando o parlamentar comete algum tipo de infração ou crime, existe um processo de quebra de decoro parlamentar e a própria Casa Legislativa é responsável pela votação do processo que pode resultar nessa cassação. Mas Arthur Lira respondeu ali, depois dessa manifestação, de algumas dessas manifestações, queria seguir o ato. E o ato é esse aqui, que a gente está mostrando para você agora. O ato número 37, de 31 de março de 2009. Vamos ler aqui o artigo primeiro, que diz o seguinte: quaisquer representações relacionadas ao decoro parlamentar, uma vez consideradas aptas em despacho do presidente da Câmara dos Deputados e os processos relacionados às hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos 4º e 5º do artigo 55 da Constituição Federal, serão remetidos ao corregedor para análise ou adoção dos procedimentos previstos no presente ato. O corregedor da Câmara dos Deputados. Então, o que este ato diz aqui a perda do mandato é algo que precisa ser verificado pelos próprios parlamentares.
A gente vai seguir acompanhando a oficialização disso, porque a determinação do Tribunal Superior, do Tribunal Eleitoral, na verdade, é de que existe um cumprimento imediato e que o registro de candidatura foi anulado. Normalmente, o que acontece quando há uma impugnação de candidatura, um registro indeferido, é que essa pessoa ela concorre à eleição, principalmente quando é acionado anteriormente ao resultado do pleito, ela concorre sob júdice e esses votos eles sequer são computados. Mas, nesse caso, os mais de 340 mil votos que o Delanol teve vão ser mantidos na legenda, vão ser mantidos no partido. O partido vai indicar uma nova pessoa pela ordem sucessória de quantidade de votos a assumir essa vaga e o único punido, penalizado, acaba sendo o deputado federal, que inclusive foi o mais votado do estado do Paraná. Eu queria até retomar o futuro do pretérito que você utilizou ainda há pouco, né? Que ele poderia enfrentar os processos administrativos, poderia ter sido eventualmente condenado em algum desses processos administrativos. Ele pode sim ter fugido dessa condenação, mas ele poderia, como fez, pedir a exoneração do Ministério Público, como fez. Poderia, nessa condição, ter se candidatado, como fez também, mas foi condenado mesmo assim. E essa possibilidade de condenação poderia, inclusive, resultar numa aposentadoria compulsória, né, que é geralmente o que se aposenta. O juiz faz o que quer, e quando eles chegam a ser condenados de alguma forma, a condenação vai ser aposentado, já pode se aposentar e você vai continuar recebendo seus vencimentos normalmente. Geralmente é o que acontece. E num caso assim, a candidatura dele teria sido barrada logo no registro e não depois de assumir o cargo e não como aconteceu dessa vez. Ele deve recorrer desse caso, né? Mas já deixa de ser deputado por conta do cumprimento imediato e é um assunto que está gerando bastante polêmica. Há manifestações de apoio, né, contrários a essa decisão da Justiça e muitas comemorações, inclusive, por parte de membros dos partidos que fizeram esse pedido à Justiça da cassação do mandato de Deltan Dallagnol. Vários, principalmente pessoas ligadas ao PT, comemorando, ministros de Lula comemorando nas redes sociais. Virou um motivo de piada essa cassação, que deve agora também chegar às instâncias superiores, mas é um caso que possivelmente, analisando a justiça do jeito que está, deve ser mantido lá na frente, né? Até porque um desses processos se refere também a críticas que ele fez ao próprio Supremo. A decisão, mais uma vez, só para deixar muito claro aqui, é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É, portanto, uma decisão da Justiça, ainda que provocada por partidos políticos. A comemoração é dos partidos porque é uma decisão, ainda que no âmbito da Justiça, com reflexos políticos. Mas é importante a gente lembrar que esses reflexos são fruto do desmanche da própria Operação Lava Jato, a partir da entrada do próprio juiz Sérgio Moro e de Dallagnol na política, na arena política. Entraram na arena política e estão enfrentando as consequências dessa briga, dessa guerra política, no âmbito político e também no âmbito jurídico.